Bom, para falar de autoestima para o crescimento pessoal e profissional, temos hoje aqui a Verônica Barros de Andrade. Ela é cientista social da UFRJ, com pós-graduação executiva em meio ambiente pela COP UFRJ e mestre em ciências da religião UFJF. Palestrante e professora da Universidade Estácio de Sá, nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, técnico de meio ambiente, administração de empresas e gestão de RH. Atualmente, suas áreas de interesse repousam sobre a questão ecológica, logística, portuária, conflitos socioambientais, ambiente organizacional, crescimento pessoal e psicologia positiva. Ela é o cara. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, as autoridades, e agradecer o convite para começar a dizer a vocês que, com quase 30 anos de magistério, eu completo ano que vem 30 anos de sala de aula, eu entendi que eu deveria começar a falar sobre a necessidade que as pessoas hoje têm de olhar para a sua vida interior. Vida interior. Fechar os olhos, se dar 5 minutos, perceber a sua respiração, perceber as batidas do seu coração, perceber que dentro dessa pele, desses ossos, desses músculos e desses nervos, existe um ser. Existe um ser. Esse ser é você, que vai estar com você sempre, para sempre. E para quem acredita nas demandas metafísicas, depois da morte continua. Você com você para sempre. A gente que é mulher sabe que a gente tem um cérebro multitarefa. Então, a gente tem que cumprir todas essas nossas demandas de esposa, de mãe, de profissional. E, na verdade, muitas vezes a gente chega ao final do dia exausta, né, porque a gente esqueceu de olhar para dentro de nós. E hoje eu gostaria apenas de tentar, de forma muito modesta, sensibilizar vocês para essa reflexão. O objetivo hoje dessa minha fala aqui é convidar vocês para acompanhar, né, uma viagenzinha que vai resultar na necessidade da gente olhar para nós com verdade e com rigor. Tá? Nosso papo hoje aqui, então, é sobre inteligência emocional. Né? Inteligência emocional a gente pode traduzir por equilíbrio, autoequilíbrio. O grande desafio não é viver, é conviver. Conviver é muito mais difícil do que viver, não é? Então, minha gente, eu queria hoje convidar vocês para fazer um passeio, primeiro conceitual, né, sobre aí a ideia de inteligência emocional. A gente pode informar que até mais ou menos a década de 60, o conceito de inteligência ele estava muito ligado à tua capacidade de operar sistemas numéricos e responder com velocidade. Os chamados testes de QI imperavam como um mecanismo que vai auferir a sua inteligência. Nos anos 60, muitos de nós chegamos a conviver com os chamados testes de QI. Eu mesma fiz esse teste quando era pré-adolescente. Tá? Na década de 60, é claro, né, gente, eu fiz esse teste não porque eu estivesse nos anos 50 já passível de fazer o teste. Eu fiz esse teste porque a gente vive num país periférico, e num país periférico a gente tem um gap de mais ou menos 30 anos do que está acontecendo no primeiro mundo. Tá? É chocante, mas a gente tem um gap tecnológico de 30 anos, mais ou menos. Então, quando esse conceito começa a acontecer na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos 30 anos para esse negócio começar a ser implementado. Hoje não, né? Eu acho que hoje a gente tem uma velocidade maior,
porque a tecnologia nos ajudou bastante, a partir dos anos 90, a desenvolver. Agora, em termos de tecnologia mesmo, de velocidade de informação, a gente sabe que, quando você viaja para fora do Brasil, você percebe que eles estão anos-luz na nossa frente em muitos aspectos, aspectos muito simples, inclusive, né? Mas, enfim. Então, minha gente, a partir da década de 60, que foi aquele momento em que tudo foi questionado, né, nos anos 60, um médico suíço chamado Jean Piaget, né, ele vai introduzir um conceito de inteligência como um conceito muito interessante, porque ele vai dizer, não, a inteligência ela é a capacidade que o ser humano tem de compreender, sim, e de inventar, né? Essa qualidade da nossa imaginação, ela só foi aderida à ideia da inteligência enquanto operação numérica a partir da década de 60. Ora, essa introdução da nossa capacidade de inventar ao conceito de inteligência, ela permitiu a valorização de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a arte. Se hoje a gente fala de múltiplas inteligências, é porque, na década de 60, houve uma abertura, houve um espaço para que isso pudesse ser desenvolvido. Tá? Bom, nos anos... Aí eu vou fazer aqui uma abordagem rápida, não vou passar por todos os conceitos, mas o que nos interessa aqui hoje? Hoje nos interessa saber que foi a partir dos anos 90 que o conceito de inteligência, graças à evolução tecnológica, ressonâncias, tomografias, toda uma aparelhagem que foi inventada, que começou a mapear e descobrir, localizar funções cerebrais, né, a gente pôde perceber o funcionamento do nosso cérebro, né? E aí a emoção, as emoções começaram a aparecer como um campo importantíssimo para o nosso desenvolvimento pessoal. Tá? Nós gostamos muito de pensar que nós somos seres racionais, mas, na verdade, nós somos seres emocionais. O nosso cérebro é um cérebro que reage a partir de uma rede, né? E ele contacta, ao mesmo tempo, todas as áreas e todos os pontos. Está tudo interligado dentro do nosso cérebro. Então, não existe o lado do bichinho, o lado instintivo, o lado emocional, o lado racional. Não. Nós somos esse turbilhão o tempo todo, né? E como você, Camila, colocou muito bem, quando a isto se junta progesterona, estrogênio e outras cositas, na combinação desses dois, isso ganha uma dinâmica própria e chama-se mulher. Tá? Bom, esse conceito de inteligência emocional, né, que se deu a partir das transformações tecnológicas que surgiram a partir dos anos 90, a gente tem o processo de informatização das empresas acontecendo, né, e a informatização trouxe para o nosso convívio muitas pessoas que tinham uma dinâmica de relacionamento muito mais difícil. A gente tinha ainda conceitos de liderança antigos, nós tínhamos ainda a ideia de chefe muito forte. Hoje em dia a gente fala não mais empregado, colaborador, né? Não se fala em demissão, se fala em desligamento. A área de RH é uma área que cresceu demais e tem atuado muito no sentido de, ao nível simbólico, promover aí essas formas que a gente chama de politicamente corretas, né, de se dirigir a essas relações. Então, minha gente, a partir da equiparação tecnológica, quando todo mundo já estava informatizado, quando todo mundo hoje tem acesso à mesma tecnologia, dispõe nas suas empresas dos mesmos softwares, né, qual será, então, já que na tecnologia está todo mundo ombreado, qual será o diferencial hoje competitivo que uma empresa pode oferecer ao mercado? O seu colaborador, o ser humano, né? Então, quando você já tem uma equiparação tecnológica, o ser humano aparece aí protagonizando o diferencial competitivo que hoje as empresas têm para oferecer no mercado. Porque tecnologia está igual para todo mundo tem acesso às mesmas coisas.
Mas aquela velha capacidade de inventar é que vai fazer o diferencial, né? O diferencial, então, será o ser humano, o colaborador, né? A gente tem aí, em meio a essas transformações, no campo do direito, uma era em que vivemos os chamados novos direitos, a valorização dos novos direitos. Vejam, aqui no Brasil a gente tem uma Constituição novíssima, né? De 88, a partir de 88, e a gente tem que tirar essa... Para tirar essa Constituição do papel demorou mais ou menos 20 anos, que é o normal, né? E aí, então, nós temos aí os novos direitos. Que são esses novos direitos? Direitos da criança, direitos do adolescente, direitos dos idosos, direitos das mulheres, direitos das etnias, direitos da diversidade de manifestação sexual, os novos direitos, crimes na internet, direitos do consumidor, direitos que foram aparecendo à medida em que os problemas foram sendo colocados, porque o direito ele é dinâmico e ele é transformado na medida em que a sociedade se transforma também. Tá? Ora, em meio a tudo isso, as empresas, né, elas percebem que essa capacidade de inventar do seu colaborador tem que estar alinhada, então, ao plano estratégico da empresa. É o meu diferencial competitivo e, cada vez mais, a gente tende a valorizar o colaborador. De 10 anos para cá, não são raras as empresas que têm universidades corporativas, as empresas que estão investindo pesadamente na capacitação e na qualificação de seus colaboradores, porque hoje todos nós já entendemos que um colaborador que esteja capacitado e qualificado, ele tem condições muito melhores, né, de transformar, de trazer ideias mais positivas para melhorar e para aprimorar os negócios e os produtos da empresa, né? Então, é fundamental que essas pessoas possam ser capacitadas, possam ser qualificadas. Tá? Hoje, inclusive, à tarde, aqui hoje, nós estamos participando de uma ação desse tipo, né? Há 15 anos atrás, eram pouquíssimos os sindicatos que faziam eventos desse tipo. Hoje se torna cada vez mais comum que os sindicatos estimulem todos os seus associados, os seus membros, as empresas, as universidades. Olha, eu estou na universidade há quase 30 anos. É impressionante a demanda que a gente sofre para capacitação e qualificação hoje no Brasil. Graças a Deus, muito melhor em sala de aula do que fora dela. Vocês concordam, né? Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que sala de aula é um ambiente de luz, porque conhecimento é luz, ignorância é treva. Nada de bom surge da ignorância. E quanta coisa boa surge do conhecimento, né? Até um antídoto para a depressão, porque o projeto conhecimento, como ele é infinito, você ficar sempre inventando moda, querendo descobrir mais algumas coisas, né? Tentando transformar a sua vida e contribuindo para transformar a vida das pessoas que estão à sua volta, evidentemente você não terá depressão. Tá? Bom, então, vamos lá. Os profissionais, hoje, eles passam a ser avaliados de uma maneira muito mais forte pelo seu comportamento. É fundamental hoje, né, que a gente apresente um comportamento que seja compatível com a nossa empregabilidade. Eu gostaria agora de colocar essa frase, que é uma frase que eu reputo assim, uma frase de ouro, para vocês nunca esquecerem. Eu coloquei uma fonte bem grande para ela ficar gravada na mente e no coração de vocês. Você será contratado pelo seu currículo, via de regra. Quem não for servidor público, que estiver exercendo uma função através de concurso, será contratado pelo seu currículo. Mas, sem medo de errar, todo mundo vai ser desligado pelo seu comportamento. Sem medo de errar. Tá? Você é contratado pelo currículo, mas você é desligado pelo seu comportamento. Vejam, o que é o comportamento, se não a instância emocional da sua personalidade? Comportamento é a tua expressão emocional.
Se você é contratado pelo seu currículo, que é uma ferramenta acadêmica, olha, eu fiz os cursos tais, ok. Mas se eu não consigo me relacionar com as pessoas que estão à minha volta, eu não sou interessante para a minha empresa, porque eu gero mais problemas do que contribuo com a solução desses problemas. A gente sabe como é o dia a dia de uma empresa. A gente sabe o que muitas vezes, nós convivemos, todos nós aqui, nós convivemos mais com os nossos colegas de trabalho do que com a nossa família, muitas vezes. Nossa família a gente vê 2, 3 horas por dia nos finais de semana. Nossos colegas de trabalho a gente vê 8 horas por dia, às vezes 10, às vezes 12, dependendo, né, de onde você está e do negócio que você tem. Quer dizer, então, minha gente, é fundamental, hoje em dia, você trabalhar o seu emocional. Não estamos mais vivendo numa sociedade onde os líderes possam se comportar de maneira desequilibradas com os seus colaboradores. Eu me lembro que tive chefes, assim que eu entrei no mercado, há 30 anos atrás, eu tive chefes que davam soco na mesa, gritavam, essas figuras lendárias, né? Míticas, né? Isso era muito natural, isso era comum, esperava-se que fosse assim. Eu tenho certeza que ainda tem, porque o desequilíbrio é muito grande. O desequilíbrio é muito grande. Nós não somos estimulados ao equilíbrio, nós somos estimulados ao desequilíbrio. Então, é óbvio que ainda tem. Mas, felizmente, graças à capacitação, graças à qualificação, graças a essas coisas que a gente ficou ouvindo assim, nesses eventos, as pessoas têm que olhar para dentro de si e fazer o seu dever de casa. Eu costumo dizer na minha casa, lá, para os meus adolescentes, você quer fazer a revolução socialista? Beleza, começa lavando a louça que você acabou de deixar na pia para sua mãe lavar. Vai fazer a revolução? Fala na pia aqui, ó. Está pertinho aqui a revolução de você. Não é isso? Vamos fazer a revolução em casa. Olha, gente, é impressionante o que nós fazemos com os nossos adolescentes. E é uma coisa, quando a gente sai do Brasil, a gente vê que isso não contribui em nada. Eu vou falar daqui a pouco agora. Essa tal dessa geração Y está enfrentando problemas homéricos no mercado de trabalho por falta de limite. Falta de educação. Lamber a colher, enfiar no pote que todo mundo toma sorvete, a sua colher lambida lá. Isso virou case, vocês viram na internet? A menina fofa, na festa de confraternização de fim de ano, abriu o pote de sorvete, ela pegou a colher dela, estava tomando como se estivesse na casa dela, no quarto dela, numa festa de Natal da empresa. Agora, hoje em dia, você tem um negócio na mão que filma tudo, mostra tudo, né? E os piores demônios ainda colocam na internet, para todo mundo ficar sabendo, o que é terrível, né? Bom, então, pessoal, fundamental trabalhar o seu estado emocional. E aí, a gente tem aqui, eu trouxe, naturalmente, o tema dessa palestra, o tema dessa palestra ele é um tema que dá uma tese de doutorado, né? A gente teve que fazer uma coisa assim, bem comprimida para tentar passar para vocês a ideia do que a gente quer despertar, tá? Então, gente, olha só. Eu trouxe aqui esses 4 estados emocionais, que são os estados que nos atrapalham mais comumente no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco aí essa questão do medo, da raiva, da inveja, da insegurança e da ansiedade. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Nós temos que conviver. As empresas estão exigindo de nós cada vez mais equilíbrio no nosso dia a dia para não levarmos problemas que não sejam problemas, já bastam os profissionais. Então, nós temos que ter, né, o nosso simancol de fazer o nosso dever de casa e tentarmos nos equilibrar. É óbvio que, pela nossa educação, a educação que nós recebemos, está muito introjetado em nós esses comportamentos. Nós somos todos seres humanos e, como seres humanos, somos passíveis de apresentarmos esses comportamentos desagradáveis, ruins para a gente, prejudiciais, em primeiro lugar, a nós mesmos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles muito rapidamente, tá bom? O sentimento de medo, ele está presente em todos nós,
ele não é natural no ser humano, tá? Natural não dessa maneira em que hoje a gente tem até quase que um quadro patológico, né? Quase que um quadro patológico, porque a quantidade de gente hoje com síndrome do pânico, com crise de ansiedade, tomando bola para dormir, bola para acordar, bola para ser feliz, bola para tudo, e é barato, Rivotril é barato, né? E as pessoas começam a funcionar à base de Rivotril como se não fosse possível uma disciplina interior. E eu não falo de nada muito heavy metal, não. Quando eu falo de disciplina interior, eu não estou falando de estar às 7 horas da manhã na Avenida Brasil cantando hino, não. Eu estou falando de uma coisa muito mais tranquila. Tá? Eu acho o seguinte, todos nós recebemos uma educação onde os pais, para resolverem os problemas deles, inculcaram em nós o sentimento de medo. Então, nós, em criança, fomos amedrontados pelos nossos pais. Não vai lá, é perigoso, está escuro, está frio, é de noite, vê lá o que você vai fazer, vê lá o que vai acontecer. Esse medo que nós temos de agir, muitas vezes, ele está lá nos nossos 3, 4 anos de idade. Isso sem falar da grande praga, que é o outro, como o outro vai nos ver, o que o outro vai pensar de nós, né? Essa questão da imagem. Então, minha gente, o medo, ele é um estado que ele nos paralisa, ele existe em nós como um reflexo para nos proteger, para evitar que lá no Neolítico a gente viesse correndo, se lançasse sobre o abismo. Vocês vejam, inclusive, não é natural nos animais comportamento de medo. É natural, por exemplo, que você tenha que fustigar um animal. Esses animais de circo, graças a Deus, no Rio de Janeiro, acabaram com esse negócio de animal em circo, porque os animais são torturados. Não é natural um elefante andar sobre uma bola. Não é natural um felino, um tigre, se lançar dentro de um aro de fogo. O animal ele é torturado para aprender esse tipo de comportamento. Então, felizmente, acabamos com esse negócio de animais. Circo de Soleil, um negócio tão mais bonito, né? O engenho humano, a capacidade de ser humano, bacana, ser humano para ser humano, né? Então, felizmente, isso terminou no nosso estado. Não em todos, mas no nosso estado é proibido circo com animais. Tá? E existe em nós o medo como um reflexo, mas não como essa patologia que a gente percebe hoje, que de nos impedir de agir, de nos impedir de fazer, de nos impedir de ir. Esse monte de maldade que foi colocado dentro da nossa cabeça, isso chegou através da nossa educação. Nossos pais não fizeram isso por mal. Eles fizeram isso porque também fizeram isso com eles. E eles aprenderam que é importante que a criança tenha medo. Não é importante que a criança tenha medo, é importante que a criança compreenda os riscos envolvidos. Mas, na hora do lelelê, muitas vezes, nós não temos tempo de chegar e sentarmos. Na hora de sair, fazendo a mochila, escovando o dente, terminando a louça, com hora para chegar, porque você tem compromisso, e os 2 anjos ali agindo, como é que é? Você vai no mais rápido, você vai no pá, né? E aí a gente cresce sem perceber, sem pensar, aterrorizados por esse monstro noturno que é o medo. O medo é um sentimento bastante infantil. Tá? Basta você conversar com o seu medo, dando a ele argumentos, que ele rapidamente vai embora. É só conversar com ele, é muito tranquilo. Agora, você tem que reconhecer que está com medo. Você não pode achar que você é um super-homem ou uma super-mulher que não está sentindo uma coisa que está óbvia para todos, tá, gente? Todo mundo vê, tá? Que você está fingindo que não tem medo, né? Todo mundo vê. Só quem não tem medo aqui são os homens. Homem não tem medo, homem fica nervoso. Não, homem fica nervoso. É claro que tem medo, ser humano tem medo, mas é muito mais difícil para o homem, então, assumir que tem medo que para a mulher, né? O homem, normalmente, ele fica nervoso quando ele está com medo. Tá? Então,
o medo, né, ele é um estado emocional que, via de regra, ele vai contribuir muito para a nossa baixa autoestima. Porque se eu não me sinto capaz, eu sou paralisada pelo medo, então eu acho que eu não sou capaz. Ora, não sentir-me capaz de realizar qualquer coisa afeta diretamente a minha autoestima. Se eu não me sinto capaz, eu não tenho autoestima. Minha autoestima é baixa. Ora, se a minha autoestima é baixa, eu vou olhar, vou admirar e vou endeusar pessoas que conseguem fazer coisas que eu não faço. Muitas vezes, né, pela sua frustração, você vive o chamado sentimento de inveja. Todos nós já vivemos inveja. Outra coisa dificílima de reconhecer, porque dentro da moldura judaico-cristã é pecado invejar, então a gente finge que a gente não tem inveja. Mas quando passa uma pessoa que tem uma coisa que você ainda não conquistou, quando eu digo para vocês que nós temos que olhar para nós com verdade e com rigor, rigor é isso. É a gente compreender, é a gente entender que nós somos seres humanos e que, sim, é possível que a gente sinta, num momento de frustração, inveja por ainda não ter alcançado alguma coisa que você gostaria de ter alcançado e que agora está passando debaixo do seu nariz. O que nos leva a invejar... Olha essa foto, por favor. Olha a moça de trás olhando para a plantinha da moça da frente. Olha a carinha dela. Mas ela tem uma plantinha na mão, não tem? Pois é, ela tem uma plantinha na mão. A da frente vai murchar, né? Vai murchar. Mas a plantinha dela ainda não cresceu. Ainda não cresceu. Ela está de olho na comprida lá, que está na mão da colega. A dela ainda não cresceu, mas tem todo o potencial para crescer. Todo o potencial para crescer está contido nas mãos dela. Mas ela desloca, quando ela sente inveja, ela desloca o que ela tem na mão e joga a energia dela no que é do outro. Ela ainda está melhorando mais ainda a situação da mão, vai crescer mais ainda com a energia dela. Está pegando a energia dela e colocando na da outra. Depois ela vai dizer que a outra teve sorte na vida. Ela não tem sorte, né? Vocês acreditam em sorte? Eu acredito em estar preparado quando a oportunidade aparece, não é isso, gente? Sorte, né? Sorte é o acaso, né? Não é Mega Sena. Aí não, aí é sorte, aí é sorte. Bom, outra questão importante, né, é que quando você está permeado aí pelo sentimento de inveja, é porque você também está deslocando para o outro a sua frustração, é porque você não está feliz com você mesmo, nem está feliz com o que você está fazendo. Por isso é que é fundamental a gente encontrar o nosso propósito de vida, né? Quando alguém vem me perguntar o que eu vou ser quando crescer, e a gente, como professor, ouve isso bastante, né? Os alunos, professor, eu quero conversar, vamos conversar. Eu costumo dizer o seguinte, o que você faz com muita facilidade? O que é muito fácil para você? E que não é fácil para muita gente, não. Porque na escola fica todo mundo assim, né? Desde cedo a gente percebe quais são as nossas habilidades, porque às vezes a gente faz uma tarefa com extrema facilidade e a gente percebe que aquela facilidade é nossa, que os outros não têm, não. Como a gente percebe que outros têm algumas que nós não temos. Não é verdade? Então, minha gente, eu costumo dizer para os jovens que me procuram sobre essa questão da orientação profissional, assim, faça alguma coisa que você tenha extrema facilidade. Porque quando a gente faz com facilidade, aquilo para nós não é um trabalho, não é um peso. E o que a gente faz facilmente, a gente gosta, a gente vai fundo, a gente quer fazer de uma outra forma, a gente aprofunda, a gente pesquisa, né? Então, na verdade, quando a gente faz o que gosta, a gente faz bem. A gente faz bem. E quando a gente faz bem, a gente ganha dinheiro.
E quando a gente ganha dinheiro no mundo capitalista, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque não há nada pior dentro do capitalismo do que você ser pobre e ser pequeno. É horrível. Inclusive, aqui no nosso país, que é um país de cultura católica, a gente tem até ainda uma cultura de caridade e tal, que é uma cultura bastante... que a gente percebe bastante nas pessoas, né? E que agora está mudando para voluntariado, que é um negócio mais interessante e tal, a questão da caridade está evoluindo, porque isso também evolui, né? Mas a gente percebe assim que na nossa cultura, né? Nessa cultura assim de origem católica, ela é bastante diferente dos países de cultura protestante, Inglaterra, Estados Unidos, né? No catolicismo você é salvo pela fé. E no protestantismo você é salvo pela obra. Então tu tem que fazer para ser salvo. Não basta dizer eu creio antes de morrer que você vai ser salvo, não. Você tem que ter aí uma vida, uma obra que faça com que você possa ser considerado um agente passível da salvação. Isso dentro da teologia cristã. Tá? E é óbvio que a ideologia cristã ela é uma moldura da nossa sociedade. A gente não pode deixar de se relacionar com os valores cristãos, porque eles estão presentes aí nas nossas vidas. Ah, eu sou budista. Parabéns. Mas você festeja o Natal, não festeja? Você, dia 12 de outubro, recebe aí o feriado da padroeira do Brasil, não recebe? Quer dizer, então, na verdade, a nossa cultura é uma cultura cristã, ainda que você professe outras religiões, o que é absolutamente válido. Mas os valores presentes no nosso universo cultural ainda são valores fortemente cristãos. E esses valores cristãos são valores muito antigos, que estão sendo revisitados agora, tá? Mas são bastante antigos. Então, a gente vê essa ideia da caridade evoluindo agora de uma forma muito interessante, né? Porque a ideia de que a gente tem que acolher todos os coitadinhos do mundo, sem ensinar os coitadinhos um ofício, sem capacitar, sem ensinar eles a ganhar o pão nosso de cada dia, não é positiva. Não é positivo. É claro que a pessoa que está com fome, né, até por compaixão, por humanidade, a gente vai lá, paga um prato de comida, paga um lanche para uma criança que está com fome, mas essa ação ela não pode ser uma ação imediata, ela tem que ser uma ação contínua, no sentido de capacitar essa pessoa a continuar esse processo por si mesma. Tá? Vamos em frente. Bom, outro estado muito interessante é a raiva, né? Raiva que a gente tem no nosso dia a dia, porque ela se origina da frustração, né? A raiva, todas as vezes em que você é contrariado, você sente raiva. Todas as vezes que te impõe um limite, você sente raiva. A origem da raiva é a frustração. A origem da raiva é o não. Você não pode, né? Para nós vivermos em sociedade, nós tivemos que ser castrados em diversos sentidos, né? E isso gerou em nós um potencial grande de sentir raiva. E quando a gente não sabe por que a gente está com raiva, a gente tende a projetar isso sobre quem está do lado da gente. Aí você tem um problema relacional muito sério. Tá? Eu gostaria que vocês observassem agora esse dedinho aí na boca do rapaz, esse dedinho na boca da moça, para a gente rapidamente falar sobre a ansiedade, que é um mal do século XXI. Assim como a tuberculose foi do século XIX, a depressão do século XX, nós estamos iniciando o XXI com o mal da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma patologia interessantíssima. Ansiedade é uma patologia interessantíssima. Por quê? É assim, a gente está aqui, nosso corpo físico está aqui, mas a nossa mente está lá na frente, projetando as inúmeras atividades que a gente tem para realizar. De hoje a 3, 5, 7, 10, 15, 20 dias. Então, isso vai gerando em nós uma movimentação emocional para estar lá. Porque o nosso cérebro não sabe o que foi ontem, hoje ou amanhã.
O nosso cérebro ele não diferencia. Por isso, pessoal, não contem tragédias que aconteceram na vida de vocês. Toda vez que você conta uma tragédia, do ponto de vista emocional, todo o seu sistema glandular vai ser acionado e você vai estar vivenciando aquilo tudo de novo. Tudo aquilo de novo. Né? Então, quando você está na ansiedade, quando você está vivendo no presente, jogando as suas coisas lá para frente, imaginando cenários normalmente trágicos, o ansioso normalmente só pensa, e se der errado? E se? E se o negócio não funcionar? E se? Esse e se é a ansiedade. Quando você está no e se, você já se deslocou emocionalmente daqui lá para frente, você já está lá na frente, e lá na frente você já está imaginando que vai ser o pior. Você nunca vê um cenário positivo. Quando você vê, você vai. Mas, via de regra, os cenários que nós projetamos são catastróficos. Alguém aqui consegue hoje ouvir um noticiário que não fale a palavra crise pelo menos 15 vezes? Crise. Esquece a crise, vai trabalhar, que a crise passa. A gente sabe que tem uma crise. Mas se você der muita atenção a essa crise, você vai ficar tão contaminado com a questão da crise que você não consegue nem respirar direito, pessoal. Então, vamos trabalhar, né? Vamos esquecer a crise, vamos trabalhar. Por quê? Porque aí a gente não coloca o nosso corpo para fabricar situações de luta ou de fuga dentro de nós. Porque a ansiedade, ela causa um mal-estar físico terrível, terrível. A ansiedade é isso aqui, ó. Ela causa esse mal-estar aqui. Por quê? A gente está fazendo isso com a nossa cabeça. É a nossa cabeça que está projetando, que está fazendo isso tudo acontecer. Olha os sintomas da ansiedade. Ansiolíticos, remédios em que as empresas farmacêuticas mais investem hoje na pesquisa de remédios para controlar a ansiedade. Só que o ansiolítico ele te deixa meio boba. Você toma um ansiolítico, se você não se disciplinar antes de tomar o remédio, você vai ser viciada nesse negócio o resto da vida e não vai resolver seu problema. Você vai ficar mais lenta, estado mais letárgico. É muito ruim a sensação de estar dopado. Toda pessoa que é gordinha, quando procura um médico endocrinologista, o endocrinologista parte do princípio que a pessoa é ansiosa e mete na fórmula que ele dá para a pessoa um ansiolítico. E aí você vê que você não é você. Você não é você. Você não tem fome, você não tem medo, você tem muita sede, você não sente muita coisa. Você está drogado. Você é uma droga lícita, mas é droga. Aliás, é droga, né? O nome é droga mesmo, né? Então, gente, é muito, muito ruim se pôr nesse estado. E nós nos pomos neste estado com muita frequência, por falta de disciplina. Agora, então tá, Verônica, o que a gente faz para ter disciplina? Rápido, tá? Olha só. Como é que a gente pode combater os nossos estados emocionais? Com disciplina interior. Disciplina interior são ações simples que você pode tomar no dia a dia que vai melhorar muito a sua qualidade de vida e a sua saúde, gente. Primeira coisa, respiração. Nós não prestamos atenção na nossa respiração. Quando você estiver muito nervosa ou muito nervoso, olha aqui, os orientais, que são muito mais antigos e muito mais sábios do que nós aqui no Ocidente, eles já fazem exercícios como a yoga há milhares de anos. O que é yoga? É você tomar conta da sua respiração. Quando você toma conta da sua respiração, seus processos metabólicos eles mudam. Você se entope de endorfina. Você, sem tomar droga nenhuma. O oxigênio é a droga mais poderosa que existe para o ser humano. Por isso que a gente se sente tão bem em contato com a natureza. É poderoso o oxigênio para nós. Um truque simples, uma coisa muito simples. Respira em 4. Conta até 4. 1, 2, 3, 4. Respirei 4. Sustentei 1, 2, 3, 4. E solta em 4. Respira 4, sustenta 4, solta em 4. Quando você faz isso 3 vezes, se medir sua pressão antes e depois, sua pressão caiu. É impressionante.
Simples. Tome conta da sua respiração. Como é que é a respiração do ansioso? Não é assim? Aí, olha o coração. Sua saúde vai para o beleléu. Não pode. É fácil controlar. Pode ser feito. Outra coisa importantíssima, especialmente para a questão da raiva. Atividade física. Está com raiva? Corre. Faz uma arte marcial. Tem aquele sacão bem grande de areia. Muay Thai, né? Bate em alguma coisa. Na verdade, a energia, essa energia, essa adrenalina da raiva, né? Quando você faz isso aqui, ó, isso é maravilhoso. Solta a raiva, dá uma volta, mas não vai fumar que nem um louco ou uma louca, ficar fumando, pensando em vinganças horríveis. Não! Aí piora o estado emocional. Olha aqui, pratica uma atividade física, nada. Olha, procura fazer alguma coisa com o seu corpo. Gente, pelo amor de Deus, seu corpo e você são uma coisa só, tá? A gente acha que cuidar do corpo é fazer mechinha no cabelo. Não! Não! Tá? Mechinha também, mas não só. Olha só, atividade física, você pode correr, pular, saltar. Você pode fazer atividades em que você coloca essa energia represada dentro de você, você joga isso para fora de você através de uma atividade física. É importante fazer uma atividade, tá? Pô, dança é fantástico, né? Dança é fantástico, é uma delícia, emagrece, é poderosíssima. Terapia. Se você não consegue, através da respiração e da atividade física, busque ajuda de pessoas que possam te auxiliar. Tem um monte de psicólogo que foi treinado para resolver a tua questão lá dos 6 anos com teu pai, que vai, às vezes, em 2 e 3 sessões, com um argumento, com um peteleco, você consegue resolver uma questão de anos que fica no teu subconsciente como uma sombra, provocando uma série de projeções que você faz nas outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com a sua loucura, que você não disciplina, que você não trata. Tá? E, gente, procura uma terapia. Se você acha muito terapia convencional, se você não gosta, há terapias maravilhosas, alternativas. Hoje em dia a gente vive numa era holística, né? Há cristais, há florais, há cores, há contato com animais, há uma série de terapias que você pode procurar. Tem um hobby. Desenvolva um hobby que não seja olhar para o paredão do Big Brother. Né? Desligue a televisão. Eu, há 3 anos atrás, fiz uma campanha lá na faculdade com camiseta e tudo. Desligue a televisão e abra um livro. Desligue a televisão e abra um livro. A televisão aberta hoje é um lixo. Todo mundo sabe disso, não é? Eles mantêm a audiência com violência e sexo. Porque aí o lagarto que existe em nós fica tantalizado. Fica todo mundo assim. Queremos sangue, queremos sexo. Aí fica todo mundo assim. Ora, não há nada na televisão aberta hoje. Quando há sábado às 6 horas da manhã. Programas maravilhosos que ninguém assiste. Porque... Pois é. A TV Brasil... Agora, na minha casa, por exemplo, nem pega, porque a emissão é pequena, é pobre. Bom, outra questão importante, além da terapia, é essa questão da experiência espiritual. Espiritualidade. Espiritualidade não precisa... A espiritualidade ela está em todas as religiões. Todas as religiões elas são avivadas por essa nossa natural crença numa divindade, né? E não existe sociedade sem religião. Gente, não existe sociedade sem religião. Todos os grupos humanos, ao longo da sua trajetória evolutiva, todos eles produziram um sistema de crenças. E esse sistema de crenças ele é avivado por uma necessidade que todos nós seres humanos temos de entender a questão da transcendência. Aquelas perguntas, de onde vim,
para onde vou e a mais importante de todas, o que eu estou fazendo aqui? Tua missão de vida é a pergunta mais importante da existência. E o ser humano tem se colocado isso desde que é ser humano. Então, a questão da espiritualidade, ela é uma questão que te remete à transcendência. A questão que faz com que você use a sua reflexão de uma forma muito positiva, porque, inclusive, gente, a espiritualidade está presente em todas as religiões. Qualquer porta que você bata tem caminho espiritual, se você tiver afim. Se você quiser ir para um clubinho de gente doida, também pode. Mas tem também caminhos. Eu não conheço nenhuma. Eu estudo religião há 15 anos. Nenhuma religião que deixe te oferecer um caminho espiritual, se você tiver afim. O que é o caminho espiritual? Reforma íntima. Reforma, e não adianta eu ir à missa todo domingo, bater no peito, confessar, comungar, dizer que eu sou uma grande católica, se eu vou lá e as palavras que estão sendo ditas entram por um ouvido e saem pelo outro. Nada adianta. Se eu não tentar colocar em prática a lição espiritual do Mestre Jesus, eu não posso dizer que eu sou cristão. Eu tenho que tentar. Porque, ao tentar, eu estou promovendo em mim uma reforma muito positiva. Eu vou me tornar uma pessoa mais compassiva, mais compreensiva, mais empática, melhor. Vou conviver melhor com o pessoal lá da empresa. Olha que coisa linda. Olhar para o meu colega e reconhecer que ele é um filho de Deus. Ali eu tenho um filho de Deus. Olhar para mim e perceber em mim a presença de Deus. Então, ao invés da gente acabar com a pessoa, olhar para a pessoa, fecha os olhos, dá uma respirada, manda uma energia boa para a pessoa, porque ela também não está bem. Se ela está fazendo aquilo com você, aquela lição de Jesus, que todo mundo acha que foi uma besteira que ele falou, da outra face, não é uma besteira. Se uma pessoa joga uma pedra em você, se você pega um paralelepípedo e joga de volta, você não está promovendo paz. Se a pessoa jogar uma pedra em você e você não fizer nada, a pessoa, aposto que vem pedir desculpas a você, quando ela cair em si do que ela fez. Então, minha gente, eu não consigo. Toda vez que eu ouço eu não consigo, eu entendo, eu não quero. Porque depois que eu vi uma jovem sem os braços, que gostava de se maquiar, uma moça bonita, muito vaidosa, perdeu os braços. Depois que eu vi um vídeo dessa moça passando máscara de cílios com os dedos dos pés, gente, para gente que tem mão é difícil. Imagina uma moça para passar maquiagem com os pés. Vocês vejam, isso está no YouTube, vejam esse vídeo. Não vem me dizer eu não consigo, porque consegue. Tudo que o ser humano quer, ele consegue. Nós conseguimos tudo. Nós superamos todas as adversidades. A natureza, 100 mil anos atrás, nesse planeta, era absolutamente adversa a nós. Frio, vento, deserto. E a gente não está aí? A nossa espécie é uma espécie que se superou. A nossa espécie é um sucesso evolutivo. Há uma psicóloga americana que diz que, atualmente, a humanidade vive um estado de praga biológica. E é por isso que nós estamos vivendo nessa loucura de competição, de violência, de guerra, porque nós não estamos no nosso melhor. Nós estamos contaminados no estado natural de praga biológica. Nós não estamos vivendo o nosso melhor. Aí a natureza promove uns expurgos assim, umas tsunami, umas guerras mundiais, aí retira uns milhões assim e vai fazendo uma seleção, entendeu? Vai fazendo uma seleção evolutiva melhor. Quem é que vai ficar? O mais empático, o mais compassivo, o que se relaciona melhor com o outro. Gente, nós temos que olhar para dentro de nós com verdade, com rigor, tá? E aí, pessoal, uma última palavra, né? É utilizar a ideia e a mensagem da paz. A paz, ela é em si, a palavra paz, ela é um mantra muito poderoso. Se você fechar os olhos e repetir 3 vezes, paz, 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 isso já vai provocar em nós uma reação
contida pela própria natureza da palavra. É impressionante como é forte a ideia de paz. Então, a gente tem que começar a parar de achar que a violência tem mais força. A paz tem muita força. É só a gente apelar para a amorosidade que todos nós temos em nós, mulheres, né? Somos seres tão amorosos, tão, né? Nossa natureza de co-criadora de Deus, né? Porque a gente gera uma vida e tal, naturalmente, com uma ajuda, claro, uma ajuda, uma participação rápida, né, no processo. Mas as co-criadoras mesmo, né? Eu me lembro quando eu assisti a posse do Obama, eu assisti a posse do Obama toda, que eu achei um momento tão bonito na história do Ocidente, a posse do Obama. E ele citou uma poetisa americana, que eu não me lembro o nome agora, e ela dizia que a América foi feita por aquelas mulheres, aquelas mães que todo dia seguram na mãozinha dos filhos e levam para a escola e pegam na escola. Esse nosso trabalho de formiguinha, de construção, né, de construção do amor, né? Esse trabalho é um trabalho tão feminino, né, de construir as relações. E a gente sente muito com isso com os filhos, mas na família e com os companheiros, enfim. Bom, para terminar, em 1 minuto, eu gostaria de contar uma historinha rápida para vocês. Rápida, para vocês entenderem. Nós falamos de tanta coisa, né, mas ainda havia muito mais o que falar, mas a ideia foi só fazer com que vocês pudessem refletir um pouquinho sobre essa questão. E eu gostaria de ilustrar, para terminar essa nossa apresentação aqui, com uma história muito interessante, que me contaram uma vez, em que um guerreiro muito famoso, japonês, ele procurou um mestre zen, um monge, para entender sobre as questões metafísicas. Ele era um homem muito agressivo e muito festejado pela sua ferocidade, esse guerreiro. Ele procura o mestre de forma muito arrogante, vira para o mestre e diz assim: então, esse negócio de céu e inferno existe mesmo? E o monge olha para ele e diz assim: quem quer saber? E ele diz: eu sou um samurai. E o monge diz assim: você é um samurai? Mas que governante empregaria um homem com a sua aparência de mendigo? E o cara fica, né, fica tocado no seu orgulho e não gosta do que ouve. E já procura a espada, a mãozinha já vai para a espada, quando o mestre diz assim: eu aposto que com essa espada que você tem aí, você não consegue decepar a cabeça de ninguém. E, provocado pelo monge, o samurai saca da espada, corre na direção do monge, e o monge diz assim: isso é o inferno. Aí ele entende profundamente as palavras do monge, né? Pega a espada, coloca de novo na bainha, faz uma reverência, agradece o mestre, e nesse momento o monge diz a ele: isso é o céu. Gente, muito obrigado. Tá?